Curso de Analítica Junguiana. Este é o módulo 13/24. Hoje nós vamos estudar interpretação dos sonhos conforme Jung, a primeira parte, as funções dos sonhos. Na segunda parte, no próximo sábado, estudaremos a finalidade e algumas outras questões relacionadas ao sonho. Hoje nós vamos focar nas funções dos sonhos. Este é o curso, é a democratização da analítica junguiana. Nós já falamos que todos os vídeos são gratuitos. Aliás, falando de vídeos, nós estamos num novo canal, porque o nosso canal ontem foi derrubado. Sofreu um strike. Eu não sei por que carga d'água, porque nós não publicamos nada além dos cursos de Freud e de Jung, né? Mas foi derrubado. Então, tivemos que criar um outro canal. Mas tudo bem. Sempre tem um motivo para a gente comemorar ou agradecer a Deus. Essa é a democratização da analítica junguiana. Os vídeos, como já disse, são grátis. Mas os que contribuírem com um Pix de R$40 por cada semana, por cada vídeo, pelo Pix anpc2018@gmail.com e enviar o comprovante pelo Zap 6198-340-6632, automaticamente nós vamos matriculá-lo no curso de Analítica Junguiana. E também, imediatamente, nós vamos enviar a apostila correspondente ao módulo que ele está pagando. Nós estamos no módulo 13. Logo, se você está chegando hoje e você quer fazer esse curso, necessariamente você não precisa pagar 13 de 40. Você pode pagar uma, duas, e a gente manda os dois primeiros, depois paga mais uma ou duas, e assim por diante, até completar. O importante é completar os 24 contribuições de 40. No final, você vai receber o certificado de psicanalista, de analista junguiano, e vai ter a sua carteira com número de registro em PVC, com fotografia, seu nome vai estar no site, ou vai receber o certificado de pós-graduação livre em analítica junguiana. Ou pode receber os dois, desde que você contribua com as duas vezes o valor de 40. Então vamos falar dos sonhos. A via régia do inconsciente, conforme Freud o chamou. Nós vamos falar da interpretação de sonhos, conforme Carl Gustav Jung. Eu coloquei aqui um desenho justamente para fazer uma comparação, porque naturalmente você que é psicanalista, tá? Porque na sexta-feira nós publicamos o curso de psicanálise freudiana, tudo de Freud, e lá nós vamos estudar, tá? Interpretação de sonho de Freud. E aqui no sábado nós lançamos o curso de Jung, que também tem a interpretação de sonho de Jung, conforme Jung. E aí você vai perguntar qual a diferença dos dois. Então eu vou falar quais são a diferença entre as duas interpretações. O sonho segundo Freud e segundo Jung. Segundo Freud, veja bem, eu coloquei aqui um paciente, ou seja, uma pessoa no consciente, tá? Tá em pé aqui, e aqui para trás tem um passado, tá? Tem um passado e para lá tem um futuro, tá? Então, inconsciente coletivo e tal. O Freud, ele faz a seguinte pergunta: por que sonhei? Nós vamos analisar melhor isso. Ou seja, ele empurra você para o passado. Já Jung pergunta: para que sonhei? Empurra você para o futuro. Então, praticamente, essas duas interpretações não são contraditórias. Eu sempre disse que são complementares. A postura de Freud e Jung são complementares. Os dois são psicanalistas,
Tá? Tudo bem que um é psicanalista tradicionalmente, mas Jung também era psicanalista até 1912, durante quase 7 anos, e depois, naturalmente, quando Freud diz que cada um criasse o seu próprio nome, Jung criou o nome de análise, né? Então, é a razão, mas todos pertencem ao mundo da psicanálise. Muito bem, então vamos analisar dentro desse aspecto. Esse é o primeiro aspecto em cima do qual você deve ter em consideração. Vamos falar de algumas frases que Jung diz. O sonho é uma porta estreita, dissimulada, no que há de mais obscuro e íntimo da alma. Abre-se para essa noite original cósmica, que preformava a alma bem antes da existência da consciência do ego, e que há de perpetuá-la bem além do que jamais uma consciência individual conseguiria atingir. Veja bem, essa abertura que nós temos para o inconsciente, segundo Jung, não abre só para o inconsciente, aquele inconsciente que nós temos desde que nós nascemos. Ele abre-se para um inconsciente que vai além da nossa existência antes e vai além da nossa existência depois. Pois toda a consciência do eu esparsa distingue entre fatos isolados por meio da separação, da extração e da diferenciação, e apenas é percebido que pode entrar em contato com o ego. O mundo inconsciente é um mundo mágico, é um mundo quântico. É como o universo. Quanto mais você vai profundo, mais você vai encontrar. Tá? Dizem alguns psicanalistas, tá? alguns escritos, de que alguns psicanalistas na época de Freud, 1900, 1910, achavam que analisando uma pessoa, no máximo em 5 anos, poderia encontrar todas as questões que estão no seu inconsciente. Só que no final, depois de 5 anos, encontraram que quanto mais analisavam, mais coisas surgiam. E não é porque a mente, eles tinham essa experiência, mas experiências fantásticas, coisa de outro mundo. Então, é o inconsciente coletivo, que vai além do ser humano e aquém do ser humano. 2. A consciência do ego. Ainda quando consegue entrar em contato com as nebulosas mais longínquas, é feita somente de compartimentos bem delimitados. Com o sonho, pelo contrário, penetramos no mais fundo do ser humano, o mais verdadeiro, o mais geral, o mais durável, naquilo que ainda mergulha no claro escuro da noite original, onde era um todo e onde o todo estava nele, no seio da natureza indiferenciada e impessoal. É quase uma poesia as palavras de Jung quando se refere aos sonhos, à finalidade do sonho e como o sonho permeia a profundidade abissal do inconsciente humano. 3. É destas profundezas onde o universal se unifica, que jorra o sonho, seja ele revestido das aparências mais pueris, grotescas e imorais. Quando se nos aparecem sem sentido, somos nós os insensatos, desprovidos segundo toda aparência. Desta fineza de espírito necessária para decifrar as mensagens enigmáticas do ser humano noturno. Ninguém duvida da importância da vida consciente, lógico, e de suas experiências, por que então duvidar da significação dos acontecimentos inconscientes? Se você não duvida da consciência, por que você pode duvidar do inconsciente? Fazem parte também da nossa vida, e neles vibra tanto, se não mais até,
quanto à nossa existência diurna e às vezes são mais perigosos, às vezes mais salutares que esta, escreve Jung num dos seus livros. A tradução é de Boaventura. O sonho descreve a situação íntima do sonhador. A situação que o consciente não quer tomar em consideração ou cuja verdade ou realidade aceita a contragosto. A maneira de ver finalista, está falando Jung, a maneira de ver finalista que eu proponho à concepção freudiana não significa, insisto, que nego as causas do sonho. Ele está falando aqui, ele não nega a postura freudiana, porque a postura freudiana, ele analisa as causas do sonho. E a postura junguiana é uma postura finalista, ou seja, vai para o final, vai perguntar o para quê. Porém, nos leva a uma outra interpretação dos materiais associativos. Os fatos por si mesmos, isto é, as associações, permanecem idênticas, mas se confrontam com uma outra unidade de medida. Coloquemos o problema da maneira mais simples e perguntemos-nos: a que serve? Qual o sentido do sonho? Que deveria suscitar? Esta pergunta não é arbitrária, pois se faz por qualquer atividade psíquica. Jung. A arte da interpretação dos sonhos não se aprende nos livros. Os métodos e as regras são boas apenas para os que sabem passar sem eles. Não existe uma técnica específica para você interpretar os sonhos. É pela sua experiência, pela sua intuição, pela forma como você lida com o conteúdo de toda a estrutura da psicanálise, da analítica junguiana. Quanto mais você permeia, quanto mais você mergulha nesse conhecimento, nesta ciência, melhor será a sua interpretação. Eu posso dizer, não é com orgulho, mas com satisfação, que quando uma pessoa me conta o seu sonho, eu já sei, através daquele sonho, eu posso interpretar exatamente o tipo de pessoa, o tipo de problemas, o tipo de situação, o tipo de coisas que estão acontecendo e vão acontecer. Mas isso é uma experiência minha. Você terá a sua própria experiência. Jung, com a interpretação do sonho, ele descobria coisas impressionantes. É porque ele era Jung. Você é você, eu sou eu. E assim por diante. O estar estagnado. Essa é uma das palavras mais interessantes e mais impressionantes de Jung. Quando Freud fala dos problemas humanos, fala de neurose. O grande problema do ser humano para Freud é a neurose. Para Jung, o grande problema é estar estagnado. Por quê? Porque o ser humano é um ser que caminha para o futuro. Freud nunca se referiu ao ser humano que caminha para o futuro. Freud sempre fala para que ele fique bem. Não vou dizer também que ele só pensava no presente, não. Para que resolvesse o problema do passado e se sinta bem. Jung se preocupava em que o ser humano tinha que caminhar e fazer o seu opus magnus. Ele falava a sua grande obra. E ele diz: na maioria dos meus clientes, Jung falando, os recursos do consciente estão esgotados e a expressão inglesa usual, I am stuck, eu estou encalhado. Os meus pés estão na lama, não consigo me mexer, não consigo caminhar, parece que está tudo parado, eu não consigo dar mais um passo, parece que tudo parou na minha vida. Define bem o seu estado. É este fato, sobretudo, que me obriga a sair em busca de alternativas desconhecidas e perguntas como:
Qual é o seu conselho? O que devo fazer? É o que o paciente pergunta. Porque se ele está estagnado, encalhado, preso na lama ou no chão, ele quer andar. Ele quer futuro. E é impressionante que nós estamos numa época em que o futuro se faz necessário. O futuro é muito mais importante do que o passado ou o presente. E aqui eu quero fazer um breve comentário, se me permite. Quando falo de futuro, porque Jung previu isso. Nos anos 70, na época, naturalmente, numa outra época, a pergunta era, a questão era, quem sabe do passado, conhece, tem o poder nas mãos. Se você tiver a ficha do que a pessoa fez, o que aconteceu no passado, você tem um poder nas mãos. Isso foi nos anos 70. Quando chegou os anos 80, na época de Sarney, e quando houve aquele famoso overnight, que era aqueles juros absurdos, em que você colocava, eu cheguei a fazer isso, colocava, não sei se era cruzado, alguma coisa assim, você colocava 10 mil cruzados de manhã, e quando chegava 16 horas, na hora do tal, você tinha 12 mil. Ou seja, a questão era o seguinte: o que interessa é o presente. Quem tem o presente, quem conhece o presente, tem o poder nas mãos. Já não interessava o passado. É interessante, essa questão era dos anos 70. Nos anos 80 e 90, era a questão do presente, que tem, quem sabe tudo que está acontecendo no presente, ele tem o poder nas mãos. E aí, meu amigo, chegou o ano 2000, especialmente o ano 2008, tá? Eu vou colocar em 2010. Não adianta você saber o passado, não adianta você saber o presente. A grande pergunta é o futuro. O que vai acontecer? Porque você pode dormir tranquilo e acordar pobre. A verdade é essa. Então, a partir de 2010, a grande pergunta era o futuro. Nunca o ser humano teve tanta consciência quanto o futuro. Hoje as pessoas me procuram para conhecer o futuro. Não querem mais saber. Eu me lembro, naquela época de 1970, a grande questão era a regressão. Hoje, em 95 para 2000, eu cheguei a criar no Rio de Janeiro a progressão de memória. Em lugar de regressão, criei a progressão, uma forma de você ir para o futuro. É interessante isso. E é o que Jung coloca isso como um dos elementos que iria acontecer e aconteceu. O que devo fazer daqui para frente? Eu não sei responder, diz Jung, pois nem mesmo eu sei. Só sei uma coisa, é que quando o meu consciente encalha, por não encontrar saídas viáveis, minha alma inconsciente vai reagir a essa estagnação insuperável. Ele vai fazer qualquer negócio para sair dessa estagnação. Esse ficar estagnado é um processo psíquico, diz Jung. No decurso da evolução da humanidade, esse fato repetiu-se incontáveis vezes e até se tornou tema de inúmeros contos e mitos, como os que falam da chave mágica para abrir um portão trancado, ou então de um animal prestativo que vem ajudar alguém a encontrar um caminho oculto. Em outras palavras, ficar estagnado é um episódio típico que também deve ter dado origens a reações e compensações típicas no decorrer dos tempos. Por isso, é provável que algo de semelhante ocorra nas reações do inconsciente quando nos sonhos
por exemplo. É interessante. O que ele está falando aqui é o seguinte, depois em outros textos, que eu não coloquei aqui, é lógico, mas está na apostila, ele chega a dizer, diante da estagnação, o sonho do inconsciente, porque o sonho pode vir do inconsciente pessoal, como pode vir do inconsciente coletivo. E em todo sonho, como diria William Stekel, existem coisas que vêm do inconsciente pessoal e existem coisas que vêm do inconsciente abissal. Ele falava, e inclusive fala do futuro. Então, quando o ser humano está estagnado, o sonho mostra saídas. O sonho profundo começa a falar. E aí está a técnica, a mágica, diríamos assim, do analista junguiano de interpretar os caminhos possíveis para esse paciente. Uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, enquanto Freud ouve, Jung conduz o seu paciente. Nesses casos, o que viso, diz Jung, em primeiro lugar são os sonhos. Freud fala de que o sonho é a via real do inconsciente. Concordo plenamente. O inconsciente pessoal pode produzir sonhos que se referem a problemas complexos e traumas. Mas o inconsciente coletivo lida com uma inteligência quântica, essa é a minha fala, que acessa o arquivo milenar e produz soluções, caminhos nunca antes imaginados. Apontam sempre o futuro e direcionam o ser humano para sair da sua estagnação, pois o ser humano é um ser que caminha para o futuro. O que podemos esperar dos conteúdos oníricos? São, pois, um produto natural e objetivo da psique, do qual podemos esperar indicações sobre os processos psíquicos fundamentais. Como esses processos são não apenas uma sequência causal, mas também orientadas para uma finalidade, futuro. Podemos pedir ao sonho, que é uma autodescrição do desenrolamento da vida psíquica, indicações sobre as causas e tendências objetivas da vida psíquica. Esta parte nós vamos ver em sonhoterapia, daqui a 2 semanas. O que são esta observação de que o sonho é uma autodescrição do desenrolamento da vida psíquica, coloca-nos no centro da concepção onírica de Jung. Diferença de conceitos de Freud e Jung. Em oposição à opinião de Freud, sonho como realização disfarçada de um desejo sexual recalcado, Jung pensa que é uma autorrepresentação espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente. É um órgão de informação e controle e, por isso, o auxiliar mais eficiente na edificação da personalidade. Os sonhos freudianos apontam para a causa, o passado. Os sonhos junguianos apontam para o futuro, a finalidade. Vamos falar agora das funções dos sonhos, que é o tema deste vídeo. Mas afinal, qual é a função dos sonhos? Para que serve exatamente? Freud contentava-se em inquirir sua causalidade, o que o levava a um determinismo sedutor, mas duvidoso porque incompleto, já que a alma escapa de considerações causais que deixam na sombra tudo aquilo que nele é finalidade. Para compreendermos melhor a natureza do sonho, seria melhor se uníssemos concepções causais e finalísticas. É muito acanhada uma atitude meramente causal e não satisfaz nem a natureza do sonho, nem
à da neurose, prejudicando gravemente o trabalho elaborador daquele e fechando-se ao que tem de mais produtivo. Jung propõe uma maneira finalística de encarar o sonho. Maneira que, sem negar as causas deste, resulta numa interpretação bem diferente do material associativo. As associações permanecem idênticas, medimos-las, porém, com outras medidas em vez de por quê. Por que sonhei isso? Perguntamos para que você sonhou. Para que serve? O que tensiona? O que deve suscitar o sonho? Muito bem. Então agora nós vamos para as funções do sonho. As funções do sonho são 6. Temos a retificação, está aqui. B, a redução. C, a prospecção. D, a compensação. E, a reativação. E F, os grandes sonhos. São as 6 grandes funções do sonho, conforme Jung. E nós vamos falar de cada um deles. Vamos comentar. A primeira função do sonho, retificação. Porque em cada um de nós existe um outro ente que desconhecemos, que nos fala através dos sonhos. É o Self, comunicando-nos que nos vê de maneira bem diferente daquela pelo qual nós vemos. O que seria a retificação? Vamos analisar melhor. Vimos que o sonho é uma autorrepresentação espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente. Mas corrige esta situação, acrescenta-lhe o que lhe falta, e assim melhora a atitude do sonhador. Por isso que é uma retificação. Descreve a sua situação íntima que o consciente recusa ou aceita apenas de mau grado. Justamente por ignorarmos o inconsciente, o sonho acrescenta à situação psíquica consciente todos os aspectos que seriam essenciais a uma atitude radicalmente diversa, regulando assim o psiquismo, contrabalançando qualquer atividade ordenada. Para resolvermos o problema, cabe-nos encará-lo sob todos os aspectos e com todas as consequências. Ao que parece, é o que sucede automaticamente durante a inconsciência do sonho, onde se apresentam, pelo menos alusivamente, todos os aspectos desconhecidos ou subestimados durante a vigília. Porque em cada um de nós existe um outro ente que desconhecemos, que nos fala através dos sonhos, comunicando-nos que nos vê de maneira bem diferente daquela pelo qual nós vemos. Eu queria dar um exemplo sobre retificação. Isso aconteceu, acho que em 2001, 2002. Uma aluna do curso fazia análise, tá? E ela morava, 2001, não sei, já faz 20 e tantos anos, morava em Brasília. E já tinha acontecido, já tinha passado mais de 20 anos que não falava com o pai, porque houve um problema sério com a figura paterna e nunca mais se falaram. E o pai morava no Rio de Janeiro, e ela morava em Brasília. E quando ela estava estudando Jung, e quando estávamos estudando isso aí, ele um dia me disse, na análise didática, professor, aconteceu algo que é exemplo da retificação. Veja bem, já fazia 20 anos que os dois não se falavam. Tanto o pai era contra, como a filha era contra. Há 20 anos. Mas naquela noite,
ela teve um sonho. Nesse sonho, ela viu o pai entrando pela porta. Abriu-se a porta e o pai entrando. Ela olhou aquele ser e ele sentiu uma coisa estranha e ela começou a caminhar para aquele homem e os dois se abraçaram e se beijaram como pai e filha e fizeram as pazes. Esse era o sonho. É um sonho impressionante. Quando chegou de manhã, quando acordou, 6 horas da manhã, ela disse para mim, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meu pai. Impressionantemente, meu pai estava esperando a minha ligação, conversei com ele, combinamos e no mesmo dia peguei o avião, fui lá e nos encontramos e tudo ficou resolvido. Pai e filha voltaram a conviver com felicidade. O que o sonho fez? Fez uma retificação. Alguma coisa faltava naquele problema que ela tinha com relação ao pai, que ela não tinha visto, e que naturalmente foi acrescentado, e ela pode ver o pai de uma outra forma. E houve então a solução. Isso é retificação. Isso é uma das funções do sonho. 2. A redução. Interiormente são inferiores à sua situação exterior e por isso os sonhos as obrigam a pôr-se no seu lugar verdadeiro, despreciando-as ou diminuindo-as, reavivando desejos sexuais infantis recalcados, Freud, vontades infantis de domínio, Adler, e um saldo de instintos, pensamentos e sentimentos arcaicos e coletivos. A revivescência desses elementos é de uma eficácia incomparável para minar um orgulho exagerado, relembrar ao indivíduo o seu desvalor e a sua vaidade, reconduzi-lo aos seus condicionamentos psíquicos, históricos e filosóficos. E aqui eu quero contar uma outra experiência. Eu tinha um aluno, um senhor, não posso fazer várias descrições, porque senão não seria ético. Aquele senhor, ele vivia num luxo, que merecia, porque ele tinha condição financeira, vivia num luxo. Ele era rico, era um aluno, mas ele era rico. E um dia, na análise didática, ele me disse o seguinte: professor, eu tive um sonho, e ele gostava só de análise freudiana. Eu tinha que analisar todos os sonhos dele a nível de Freud, porque ele não aceitava Jung. Mas só que esse sonho que teve foi Jung, foi a redução. Aí disse, professor, o senhor não imagina o que eu sonhei. Eu sonhei, e o que eu sonhei eu tive que acordar, me levantar e tomar e me automedicar, porque eu estava passando mal. Qual foi o sonho? Perguntei. O sonho era o seguinte: ele morava numa mansão. E ele disse que sonhou que ele estava morando num quarto pequeno, do tamanho menor do que o banheiro dele. Imagina. O que o sonho fez? O que o inconsciente fez? Reduziu ele ao tamanho real, como diz Jung, da sua significação, da sua vaidade, do seu desvalor. É lógico que eu não pude interpretar a nível de Jung, eu tive que interpretar a nível de Freud. Para você ver também, e vou aproveitar o seguinte: todo sonho você pode interpretar a nível de Freud e a nível de Jung. Eu costumo fazer as duas interpretações para o paciente. E o paciente escolhe qual é que gostaria. Às vezes prefere o de freudiano, às vezes prefere
junguiano. Redução. Há pessoas que não têm tanto valor como aparentam, que vivem num nível mais elevado que aquele que por natureza lhes caberia, sustentadas menos pela sua capacidade interior do que pelas reservas dinâmicas de uma sugestão coletiva. Interiormente são inferiores à sua situação exterior e por isso os sonhos as obrigam a pôr-se no seu lugar verdadeiro, despreciando-as, diminuindo-as, reavivando desejos sexuais infantis recalcados, Freud, vontades infantis de domínio, Adler, e um saldo de instintos, pensamentos e sentimentos arcaicos e coletivos. A revivescência desses elementos é de uma eficácia incomparável para minar um orgulho exagerado e relembrar ao indivíduo o seu desvalor e vaidade, reconduzi-lo a seus condicionamentos psíquicos, históricos e filosóficos. Exemplo de um sonho redutivo. Esse aqui é o próprio Jung contando. Típico é o sonho de Nabucodonosor, que viu uma grande árvore com frutas abundantes que nutria a todos, a qual um anjo manda cortar, deixando apenas o cepo, para que amolhe o orvalho do céu. Com os animais paste as ervas da terra. Tire-se-lhe o coração de homem e se lhe dá um coração de animal. Esse sonho significa, sem dúvida, a redução a humildes proporções dos delírios de grandeza de Nabucodonosor, os quais, aliás, evoluíram para uma alienação mental. Essa é a redução. O sonho também faz isso. Prospecção. Prospecção significa futurologia, prospectivismo. Cabe mencionar que um dos maiores prospectivistas que criou o prospectivismo foi Gaston Berger, em 64, na França. E criou o prospectivismo, que é a futurologia, como ciência, não é como coisa qualquer. E o sonho tem essa prospecção, essa futurologia. Um conhecimento completo do plano inconsciente esboçado, desde o início de cada indivíduo, permitiria que prevíssemos muito do seu destino. É inegável a existência de sonhos que antecipam a atividade consciente futura. São como um bosquejo preparatório, um esboço em tintas, em linhas gerais, um projeto de um plano a executar. Ele te mostra o que iria acontecer. Prospecção. O inconsciente tem duas fases, diz Jung. Por um lado, remete-nos ao mundo instintivo, pré-histórico, pré-consciente. Por outro, antecipa potencialmente um futuro, baseando-se nos fatores determinantes que, sem prejuízo da nossa liberdade, agem em nós. Um conhecimento completo no plano inconsciente esboçado, desde o início em cada indivíduo, permitiria que prevíssemos muito do seu destino. É inegável a existência de sonhos que antecipam a atividade consciente futura. São como bosquejo, o esboço preparatório, um esboço em linhas gerais, um projeto num plano a executar. Esses prognósticos oníricos são com frequência superiores às conjecturas conscientes. E está, portanto, em situação tanto mais favorável do que está para prognosticar. Mas não sobreestimento esta função prospectiva, como se fosse uma sabedoria superior. Não vamos sobreestimar o que ele está querendo dizer. Como se fosse uma sabedoria superior, capaz de nos conduzir por caminhos infalíveis. Não são profecias, são algo como uma prognose médica, uma meteorologia. Trata-se, pois, de uma antecipação de probabilidades que podem vir a realizar-se, mas também podem não acontecer nunca. Normalmente acontece.
A outra função é a compensação. Tá? O que eu estou lendo aqui também está do outro lado, que esse é um desenho antigo que eu tinha. Por isso que às vezes eu estou repetindo a frase, mas não tem problema. Você não vai ficar zangado porque eu estou repetindo certas frases. Esse é para Jung, a compensação, a função por excelência do sonho. Aquela que resume todos os outros, pois consciente ou inconscientemente se relaciona compensatoriamente. Esta é uma das regras técnicas mais bem verificadas na análise onírica. Sempre aproveita perguntarmos qual é a atitude consciente que o sonho tende a compensar. Esta compensação é uma autorregulação excelente. Quanto mais a atitude consciente for de um extremismo exclusivo, afastando-se com isto das melhores possibilidades vitais, tanto mais podem aparecer sonhos vivos e penetrantes de conteúdo contrastado, mais compensador, e exprimirem a autorregulação psíquica do indivíduo. Compensação não é mera complementação. É confronto dos diferentes dados ou aspectos, do qual resulta uma retificação, um reequilíbrio. Nessa perspectiva existem duas possibilidades. Uma, se a atitude consciente for muito unilateral, o sonho se lhe opõe. Se for equilibrada, apresenta variantes. É impressionante essa função do sonho. Aqui eu vou falar. Não sei se vou falar a mesma coisa, mas não se preocupe. Compensação, esta é para Jung a função por excelência do sonho. Aquela que resume todas as outras, pois consciente e inconscientemente se relaciona compensatoriamente. É uma das regras técnicas mais bem verificadas na análise onírica. 2. Sempre aproveita perguntarmos qual é a atitude consciente que o sonho tende a compensar. É uma pergunta que você tem que fazer com qualquer sonho. É imprescindível que você pergunte e convide o seu paciente a sonhar. Se ele diz para você que não está acostumado a sonhar, eu tinha um professor em São Paulo que dizia o seguinte, em 72 isso, se ele não se lembra o sonho, é mentira, ele sonha. A questão é que nós não damos nenhuma importância, conforme o próprio Freud diz, não damos nenhuma importância ao sonho, achamos que o sonho não serve para coisa nenhuma. Mas se você pegar um caderno pequeno, com arame, colocar uma caneta, colocar na sua cabeceira, você dorme, na hora que você acorda, você levanta, antes de você ir ao banheiro, ou seja lá o que for, você anota o que você lembrar. Mesmo que você lembre alguns pedacinhos do sonho, escreve. Dia tal, sonhei isso. Porque isso vai aumentando. Diz Freud que vai aumentando. Porque você vai se acostumando a dar importância ao sonho. E você vai perceber que o sonho é fantástico. E você vai lembrar, vai passar a lidar com o seu sonho. O sonho é a maior bússola da sua vida. Esta compensação é uma autorregulação excelente. Quanto mais a atitude consciente for de um extremismo exclusivo, afastando-se com isso das melhores possibilidades vitais, tanto nos podem aparecer sonhos vivos e penetrantes, de conteúdo contrastando, mais compensador e exprimirem a autorregulação psíquica do indivíduo. Compensação não é mera complementação, é confronto dos diferentes dados ou aspectos do qual resulta uma retificação ou reequilíbrio. Nesta perspectiva existem duas possibilidades. Uma, se a atitude consciente for muito unilateral, o sonho se lhe opõe. 2, se for equilibrada, apresenta variantes. Reativação.
São os sonhos que parecem apenas reproduzir um episódio consciente, carregado de afeto, e que, portanto, não entram nas categorias anteriores. Mas por que repete o sonho? Uma postura pessoal, né? O próprio Freud chega a falar: enquanto você não resolve um problema, o sonho se repete. Quando você resolver, o sonho para de vir. Por que essa repetição? É que as peripécias vividas possuíam, além dos aspectos sabidos, uma faceta reveladora e simbólica que escapara ao indivíduo e que motiva a reprodução onírica. Deve-se, em geral, a fatos traumáticos que, não raro, lesam todo o sistema nervoso, como sucede nas guerras, onde se amiúdam estes sonhos. Parece que integram uma totalidade psíquica, um elemento que, por sua violência mesma, separa-se do resto da psique. Em geral, se integram, são usadas para simbolizar o elemento inconsciente que originou o sonho. E, frequentemente, os sonhos exprimem uma combinação simbólica íntima entre uma doença física e um problema psíquico, parecendo o mal corpóreo exprimir imitativamente a situação psíquica, de que existem correlações em geral subestimadas entre perturbações psíquicas e físicas, e de que os sonhos esclarecem muito sobre a colaboração funcional entre corpo e alma, mas este é ainda um domínio cheio de enigmas. Falar de outra forma, novamente eu vou repetir, mas de uma outra forma, tá? Ou igual, não sei. Reativação. Sob esta denominação caem os sonhos que parecem apenas uma reprodução, um episódio consciente carregado de afetos e que, portanto, não entra nas categorias anteriores. Por que essa repetição? Eu já disse, você sonhou uma coisa, você não tomou nenhuma providência, você sonha de novo. Tem pessoa que diz, eu estou cansado de sonhar. Bem, então vamos interpretar. Na hora que você entender qual é a função do sonho, o que o sonho está querendo dizer para você, você vai parar de sonhar. Essa é a minha postura. É que as peripécias vividas possuíam, além dos aspectos sabidos, uma faceta reveladora e simbólica que escapara ao indivíduo e que motiva a reprodução onírica. Deve-se, em geral, a fatos traumáticos que, não raro, lesam todo o sistema nervoso, que sucede nas guerras onde, a miúde, esses sonhos se originaram. E assim por diante. E agora, o último, os grandes sonhos. Os grandes sonhos é fantástico. Eu coloquei até aqui duas figuras fantásticas antes de falar dos grandes sonhos. Tá? Os grandes sonhos, e para explicar eu tenho que ler o que está escrito aqui, o que Jung escreveu. Ele diz, em Quênia, em 1926, Jung ouviu dos selvagens que existem duas espécies de sonhos. O sonho comum, de qualquer indivíduo, e a grande visão, que aparece aos caciques, ou ao feiticeiro, ou ao presidente, ou ao chefe, ao mandatário, ou ao dono da casa, aquele que merece atenção, mas este é contado para a tribo inteira reunida. Eu me lembro quando fiz um trabalho social no Pará durante 5 anos, e visitando os índios, eles se reuniam e contavam os sonhos. Por quê? Porque o sonho era a motivação para aquilo que vai acontecer naquele dia. Eles achavam que tudo que iria acontecer, o sonho contava. É impressionante. E aqui nós temos 2 exemplos. O de cima é Jacó sonhando com a escada que subia para o céu e descia para o céu. E quando ele fez o pacto com Deus. É o grande sonho. Que, aliás, ele levantou-se de manhã e diz, eu não sabia que esse lugar era divino.
e fez um pacto com Deus. Ele era muito malandro, vamos chamar assim, e ele imediatamente, ao perceber que era Deus que se manifestava, ele diz, então vou fazer um pacto. E meu pacto é o seguinte: eu quero casar, eu quero dinheiro, eu quero fortuna, eu quero pão, eu quero tudo. E eu vou fazer o seu templo aqui. E eu vou ser fiel ao Senhor. E foi isso que aconteceu na vida de Jacó. É impressionante. Ele teve os 12 filhos e teve riquezas impressionantes e voltou à terra dele e voltou com as esposas dele. Esse é o grande sonho. E o outro é o sonho do faraó, que José interpretou, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, que você deve conhecer muito bem, eu não preciso explicar. Esta, meu amigo, é a democratização da analítica junguiana. Esse é o módulo 13. No próximo sábado, dia 10/9, nós teremos o módulo 14. Eu já disse, você contribuindo com uma contribuição de R$40 por cada vídeo que você... Não, os vídeos são gratuitos, mas ao contribuir você está se matriculando e participando do curso, para no final das 24 contribuições, você ter direito não só às apostilas, como também ao certificado de analista junguiano e a carteira com retrato em PVC, e o seu nome aparece no site da ANPC. Se você preferir ter um certificado de pós-graduação livre, você terá. Ou se você quiser os dois, também você terá os dois, desde que contribua 2 vezes. Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros.